Existe um momento de dano silencioso que acontece com muitos homens acima de 65 anos, e ele não ocorre no consultório médico ou numa queda séria. Acontece no ambiente mais íntimo, o próprio quarto. É um erro comum, cometido com as melhores intenções, que coloca uma pressão direta e irritante sobre a glândula prostática. Não há uma dor aguda e imediata, é um processo inflamatório lento, que se acumula com o tempo. Semanas depois, o homem começa a notar uma dificuldade para urinar ou uma dor persistente que ele atribui simplesmente à idade. Quando ele finalmente conecta os pontos, um ciclo de inflamação crônica já pode ter começado. A parte mais trágica? Ele não faz a menor ideia de que está causando isso a si mesmo. Se você tem mais de 65 anos, precisa saber se está cometendo este erro. Nos meus anos de consultório, eu conversei com centenas de homens que carregam um medo silencioso para o quarto. Eles se preocupam em estar a um movimento errado de danificar a próstata para sempre. Muitos, infelizmente, optam por desistir da intimidade, acreditando ser a opção mais segura. Meu propósito aqui não é aumentar esse medo, mas desmontá-lo com a verdade clara e científica. Teremos uma conversa madura, direta e sem julgamentos sobre como proteger sua saúde enquanto honra seus relacionamentos. A informação que vou compartilhar é baseada no que vi ajudar inúmeros homens a evitar um sofrimento que é, na maioria das vezes, totalmente prevenível. É uma conversa que precisamos ter, abertamente e com base em fatos. O motivo pelo qual este problema é tão negligenciado está enraizado em tabus culturais profundos. Homens, especialmente de gerações mais velhas, frequentemente relutam em discutir questões de saúde sexual por vergonha, pela percepção de uma perda de virilidade ou por puro constrangimento. Eles podem ignorar desconfortos ou novos sintomas como se fossem uma parte inevitável e imutável do envelhecimento, sofrendo em silêncio em vez de procurar orientação. Este ciclo de silêncio é agravado pela falta de informações claras e acessíveis que abordem a intimidade na terceira idade com a dignidade científica que ela merece, deixando um vácuo que é preenchido por medo e desinformação. E por que essa questão se torna mais perigosa com a idade? Porque o corpo muda, e a próstata é uma das áreas onde essa mudança é mais evidente. Após os 60, 65 anos, a glândula prostática passa por transformações naturais, sendo a mais comum a hiperplasia prostática benigna, HPB, que é o aumento do seu tamanho. Isso torna a glândula mais sensível, mais vulnerável à inflamação e muito mais suscetível a ser agravada por pressão física ou esforço excessivo. Erros que poderiam ser completamente inofensivos aos 30 anos podem, depois dos 65, desencadear uma cascata de problemas como prostatite crônica, dificuldades urinárias severas e dor significativa, impactando drasticamente a qualidade de vida. Para entender como proteger sua próstata, primeiro precisamos entender como ela funciona agora, depois dos 65. Pense na sua próstata como um pequeno e sensível guardião localizado estrategicamente logo abaixo da sua bexiga, envolvendo a uretra. Com a idade, é perfeitamente natural que esse guardião aumente um pouco de tamanho e fique mais reativo, uma condição extremamente comum chamada HPB. Isso não significa que ela está doente, mas sim que ela não tolera mais o mesmo nível de pressão ou estresse que tolerava antes. É como se o manual de instruções do seu corpo tivesse sido atualizado, e ignorar essa nova versão pode levar a consequências dolorosas e desnecessárias. O processo de excitação e ejaculação envolve uma complexa coordenação entre a próstata e os músculos ao redor dela. A próstata produz o fluido que compõe o sêmen, e os músculos pélvicos se contraem para expelir esse fluido. Em uma próstata aumentada ou já sensível pela idade, esse processo natural exige mais cuidado e menos força bruta. A chave para a saúde prostática a longo prazo é entender que a inflamação é o principal inimigo.
Qualquer atividade que cause compressão excessiva ou estresse mecânico repetitivo sobre essa glândula pode iniciar um ciclo inflamatório de baixo grau, que com o tempo se manifesta como dor, desconforto e problemas urinários. Isso nos leva diretamente ao primeiro erro fatal: ignorar os sinais de alerta que o seu próprio corpo envia. Sinais sutis, como uma leve dor após a relação, uma mudança no jato urinário nas horas seguintes ou um desconforto vago na região do períneo, não são sinais de falha ou de fraqueza. Pelo contrário, eles são um feedback biológico crucial. São a maneira do seu corpo dizer: "Isso foi um pouco demais", ou "Essa pressão não foi boa". Insistir apesar desses sinais é exatamente como continuar dirigindo um carro com a luz do óleo piscando no painel. Você pode até chegar ao seu destino algumas vezes, mas está transformando um pequeno problema em uma falha grave e cara no futuro. Lembro-me de um senhor com quem conversei. Vamos chamá-lo de Roberto, de 72 anos. Ele era do tipo que aguenta firme, que não se queixa. Começou a notar uma dor incômoda depois de estar com sua esposa, mas ignorou, achando que era apenas mais uma dor do envelhecimento. Ele continuou por meses, insistindo apesar do desconforto crescente, porque não queria admitir para si mesmo ou para ela que algo estava errado. Quando finalmente procurou um médico, já estava com um quadro de prostatite crônica, uma inflamação persistente e dolorosa que levou muito tempo para ser controlada e o forçou a interromper completamente sua vida íntima por meses. O problema dele começou como um sussurro do corpo, mas como ele não ouviu, tornou-se um grito. Agora que você entende por que sua próstata está mais sensível e a importância de ouvir os sinais dela, precisamos falar sobre 2 erros ambientais muito comuns, envolvendo posicionamento e hidratação, que a maioria dos homens não faz ideia de que são tão prejudiciais. Estes são ajustes práticos, de rotina, que podem fazer uma diferença monumental na prevenção da inflamação e do desconforto. Eles formam a base da higiene e segurança para a sua saúde prostática. E vamos cobrir isso exatamente agora, detalhando como pequenas mudanças podem criar um ambiente interno muito mais seguro para a sua intimidade. O segundo pilar da proteção prostática é criar um ambiente seguro, tanto interno quanto externo. Isso começa com hábitos simples e universalmente recomendados. Manter-se bem hidratado ao longo do dia é fundamental, pois ajuda a manter a urina menos concentrada e, portanto, menos irritante para a uretra e para a próstata. Além disso, o hábito de esvaziar completamente a bexiga antes e, crucialmente, depois da atividade sexual é uma prática de segurança fundamental. Isso não só alivia a pressão sobre a glândula, mas também ajuda a limpar a uretra de qualquer bactéria, reduzindo o risco de infecções que podem agravar a condição da próstata. Isso nos leva ao segundo erro fatal, o problema da pressão direta. Sem entrar em detalhes gráficos, é importante entender que certas posições ou a pressão externa contínua sobre o períneo, a área sensível localizada entre o escroto e o ânus, podem comprimir e irritar diretamente uma próstata já aumentada. O princípio aqui é simples. Opte por posições que minimizem essa compressão. A consciência corporal é sua maior aliada. Se você sentir qualquer tipo de pressão ou desconforto nessa região específica, é um sinal claro para ajustar a posição. O objetivo é o prazer e a conexão, não a realização de uma manobra acrobática que pode custar semanas de dor. O terceiro erro fatal é a combinação perigosa de desidratação e bexiga cheia antes da intimidade. Esse descuido, que parece inofensivo, cria o que eu chamo de tempestade perfeita para a irritação da próstata. Imagine o cenário: uma bexiga cheia pressionando a glândula por cima, como um peso constante, enquanto a urina concentrada e ácida pela falta de hidratação aguarda para passar pela uretra, irritando um tecido que já está sensível. Essa combinação de pressão mecânica vinda de cima e irritação química vinda de dentro é uma receita para inflamação e desconforto pós-relação.
podendo agravar significativamente os sintomas da HPB. É fundamental reforçar que estes são princípios gerais para aumentar o conforto e a segurança na sua vida íntima. Eles não substituem, de forma alguma, a avaliação de um profissional. Se você sentir dor persistente, notar mudanças significativas no seu padrão urinário ou tiver qualquer sintoma que o preocupe, é absolutamente essencial que você converse com seu médico ou urologista. Uma avaliação adequada é o único caminho para entender o que está acontecendo com seu corpo e receber a orientação correta. Este conhecimento serve para empoderá-lo na prevenção, não para que você faça um autodiagnóstico. Até agora, falamos sobre os erros físicos, ignorar os sinais do corpo, a pressão excessiva e a combinação de bexiga cheia com desidratação. No entanto, esses erros são, muitas vezes, apenas sintomas de um problema muito mais profundo, um erro de mentalidade. Agora, vamos abordar o quarto e mais importante erro fatal, que eu considero o interruptor mestre, que, quando acionado, tende a ligar todos os outros. Entender e corrigir essa mentalidade é talvez a mudança mais poderosa que você pode fazer pela sua saúde prostática e pelo seu bem-estar geral. O quarto erro fatal, a causa raiz de muitos outros, é a mentalidade de performance a todo custo. A ansiedade para performar como se tivesse 30 ou 40 anos leva os homens a ignorarem a dor e o desconforto. Erro 1. A utilizarem mecânicas forçadas e posições que geram pressão. Erro 2. E a negligenciarem necessidades corporais básicas como ir ao banheiro ou beber água. Erro 3. Além disso, esse estresse e essa ansiedade de desempenho fazem com que os músculos do assoalho pélvico se contraiam involuntariamente, essencialmente apertando e estrangulando ainda mais uma próstata que já está sensível e precisando de relaxamento. O caso de Carlos, um paciente de 68 anos, ilustra perfeitamente este ponto. Ele estava tão preocupado com seu desempenho que ficava incrivelmente tenso durante a intimidade. Ele havia lido na internet sobre técnicas para aumentar a rigidez e durar mais, que envolviam contrair constantemente os músculos pélvicos. Ele não percebeu que estava, na prática, colocando sua própria próstata numa morsa. Como resultado, ele desenvolveu urgência urinária e dor pélvica crônica. A ansiedade criou um ciclo vicioso. Quanto mais ele se preocupava em falhar, mais ele tensionava os músculos, e piores seus sintomas ficavam. A solução dele não foi um procedimento, foi aprender a relaxar e a se comunicar. A solução para essa mentalidade de performance não está em uma pílula ou em um aparelho, está em uma mudança de abordagem. O primeiro passo é mudar o objetivo. Em vez de focar em uma performance mecânica, foque na conexão, no prazer mútuo e na intimidade. Isso tira uma pressão imensa dos ombros e permite que o corpo relaxe. O segundo passo é a comunicação aberta e honesta com a parceria. Falar sobre o que é confortável, o que se sente bem e o que causa desconforto, não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade, confiança e cuidado mútuo. Essa comunicação constrói uma intimidade muito mais profunda e segura. Então, vamos resumir tudo. Aprendemos as 3 chaves fundamentais para proteger sua próstata e manter uma vida íntima saudável e prazerosa depois dos 65 anos. Primeiro, entenda e aceite as novas regras do seu corpo, aprendendo a ouvir e a respeitar seus sinais de alerta como um feedback valioso. Segundo, crie um ambiente seguro, estando sempre atento à pressão física e a hábitos básicos de saúde, como a hidratação adequada e o esvaziamento da bexiga. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, mude sua mentalidade de uma focada em performance para uma focada em conexão, o que naturalmente reduz a tensão que está na raiz de tantos desses problemas. Uma vida íntima gratificante é absolutamente possível e saudável em qualquer idade. Ela não exige risco, exige sabedoria, comunicação e, acima de tudo, respeito pelo seu corpo. O objetivo não é tentar voltar no tempo ou replicar o que você era aos 30 anos.
mas sim dominar a fase em que você está agora, com todas as suas particularidades e potências. A intimidade madura é construída sobre a confiança e o conhecimento, não sobre a força bruta ou a negação das mudanças naturais do corpo. Abrace essa nova fase com inteligência e cuidado. Lembre-se, este vídeo é para fins estritamente educativos e informativos. Se você tem qualquer preocupação pessoal de saúde, como dor persistente, alterações urinárias significativas ou qualquer outro sintoma que o esteja incomodando, por favor, não hesite em procurar um profissional de saúde qualificado. Conversar com seu médico ou urologista é a única forma segura e eficaz de receber o cuidado personalizado que você merece. Cuide-se com a seriedade e o carinho que sua saúde exige. A prevenção e o diagnóstico precoce são sempre os melhores caminhos. Se esta conversa foi útil para você e trouxe um pouco mais de clareza e segurança, por favor, demonstre seu apoio clicando no botão curtir e compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar desta informação. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos de saúde explicados de forma clara, direta e baseada na ciência. Eu agradeço imensamente por você ter dedicado este tempo para cuidar da sua saúde. Foi um prazer ter essa conversa com você. Existe um momento de dano silencioso que acontece com muitos homens acima de 65 anos, e ele não ocorre no consultório médico ou numa queda séria. Acontece no ambiente mais íntimo, o próprio quarto. É um erro comum, cometido com as melhores intenções, que coloca uma pressão direta e irritante sobre a glândula prostática. Não há uma dor aguda e imediata. É um processo inflamatório lento, que se acumula com o tempo. Semanas depois, o homem começa a notar uma dificuldade para urinar, ou uma dor persistente que ele atribui simplesmente à idade. Quando ele finalmente conecta os pontos, um ciclo de inflamação crônica já pode ter começado. A parte mais trágica? Ele não faz a menor ideia de que está causando isso a si mesmo. Se você tem mais de 65 anos, precisa saber se está cometendo este erro. Nos meus anos de consultório, eu conversei com centenas de homens que carregam um medo silencioso para o quarto. Eles se preocupam em estar a um movimento errado de danificar a próstata para sempre. Muitos, infelizmente, optam por desistir da intimidade, acreditando ser a opção mais segura. Meu propósito aqui não é aumentar esse medo, mas desmontá-lo com a verdade clara e científica. Teremos uma conversa madura, direta e sem julgamentos sobre como proteger sua saúde enquanto honra seus relacionamentos. A informação que vou compartilhar é baseada no que vi ajudar inúmeros homens a evitar um sofrimento que é, na maioria das vezes, totalmente prevenível. É uma conversa que precisamos ter, abertamente e com base em fatos. O motivo pelo qual este problema é tão negligenciado está enraizado em tabus culturais profundos. Homens, especialmente de gerações mais velhas, frequentemente relutam em discutir questões de saúde sexual por vergonha, pela percepção de uma perda de virilidade ou por puro constrangimento. Eles podem ignorar desconfortos como se fossem uma parte inevitável do envelhecimento, sofrendo em silêncio. Este vídeo existe para quebrar esse ciclo, fornecendo informações seguras e claras. Se esta conversa já parece útil para você, por favor, demonstre seu apoio clicando no botão curtir e se inscreva no canal para garantir que mais pessoas tenham acesso a este tipo de conteúdo educativo e que salva relacionamentos. Para entender como proteger sua próstata, primeiro precisamos entender como ela funciona agora, depois dos 65 anos. Pense na sua próstata como um pequeno e sensível guardião localizado estrategicamente logo abaixo da sua bexiga, envolvendo a uretra, o canal que transporta a urina para fora do corpo. Sua função principal é produzir o fluido prostático, um componente vital do sêmen. Com a idade, é perfeitamente natural que esse guardião aumente um pouco de tamanho e fique mais reativo. Ele não está doente, mas está operando sob um novo conjunto de regras. Um novo manual de instruções que precisa ser lido com atenção.
e, acima de tudo, com muito respeito. Essa condição de aumento natural, que mencionei, é extremamente comum e conhecida clinicamente como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. É importante frisar a palavra benigna, pois ela não tem relação com câncer. No entanto, esse aumento de volume significa que a glândula se torna mais sensível e menos tolerante. Ela não suporta mais o mesmo nível de pressão ou estresse mecânico que tolerava aos 30 ou 40 anos. A próstata, nesse estágio da vida, está mais suscetível à inflamação. Qualquer irritação, por menor que seja, pode desencadear uma resposta inflamatória que, se repetida, pode se tornar crônica e dolorosa, afetando diretamente sua qualidade de vida. O processo de excitação e ejaculação envolve uma complexa e delicada coordenação entre a próstata e os músculos ao redor dela, no assoalho pélvico. A próstata produz o fluido, e os músculos pélvicos se contraem ritmicamente para expelir esse fluido através da uretra. Em uma próstata aumentada ou já sensível pela idade, esse processo natural exige mais cuidado e menos força bruta. A chave para a saúde prostática a longo prazo é entender que a inflamação é o principal inimigo. Qualquer atividade que cause compressão excessiva ou estresse mecânico repetitivo sobre essa glândula pode iniciar um ciclo inflamatório de baixo grau, que se manifesta como dor e problemas urinários. Isso nos leva diretamente ao primeiro e talvez mais fundamental erro fatal: ignorar os sinais de alerta que o seu próprio corpo envia. Sinais que podem parecer sutis, como uma leve dor na região pélvica após a relação, uma pequena mudança na força do jato urinário nas horas seguintes ou um desconforto vago e persistente na região do períneo não são sinais de falha ou de fraqueza. Pelo contrário, eles são um feedback biológico absolutamente crucial. São a maneira inteligente do seu corpo se comunicar com você, dizendo de forma clara: "Isso foi um pouco demais para mim." Ou "Essa pressão não foi boa para esta área." Ignorar essa comunicação é um dos atos mais prejudiciais que você pode cometer contra si mesmo. Insistir na mesma atividade, apesar desses sinais, é exatamente como continuar dirigindo um carro com a luz do óleo piscando insistentemente no painel. Você pode até conseguir chegar ao seu destino algumas vezes, mas o que você está fazendo, na realidade, é transformar um pequeno problema, que poderia ser facilmente ajustado, em uma falha mecânica grave e muito mais cara no futuro. No caso do seu corpo, essa falha se manifesta como inflamação crônica, dor persistente e um impacto severo na sua função urinária e sexual. Lembro-me de um senhor com quem conversei em meu consultório. Vamos chamá-lo de Roberto, de 72 anos. Ele era do tipo clássico que aguenta firme, que não se queixa. Começou a notar uma dor incômoda depois de estar com sua esposa, mas ignorou completamente, achando que era apenas mais uma dor inevitável do envelhecimento. Ele continuou por meses, insistindo apesar do desconforto crescente, porque não queria admitir para si mesmo, ou para ela, que algo estava errado. Quando finalmente procurou um médico, já estava com um quadro de prostatite crônica, uma inflamação persistente e dolorosa que levou muito tempo para ser controlada e o forçou a interromper completamente sua vida íntima por meses. O problema dele começou como um sussurro do corpo, mas como ele não ouviu, tornou-se um grito. Agora que você entende por que sua próstata está mais sensível e a importância de ouvir os sinais dela, precisamos falar sobre 2 erros ambientais muito comuns, envolvendo posicionamento e hidratação, que a maioria dos homens não faz ideia de que são tão prejudiciais. Estes são ajustes práticos, de rotina, que podem fazer uma diferença monumental na prevenção da inflamação e do desconforto. Eles formam a base da higiene e segurança para a sua saúde prostática. E vamos cobrir isso exatamente agora, detalhando como pequenas mudanças podem criar um ambiente interno muito mais seguro para a sua intimidade. O segundo pilar da proteção prostática é, portanto, criar um ambiente seguro, tanto interno quanto externo.
Isso nos leva diretamente ao segundo erro fatal, o problema da pressão direta. Sem entrar em detalhes gráficos, é fundamental entender que certas posições ou a pressão externa contínua sobre o períneo, aquela área sensível localizada entre o escroto e o ânus, podem comprimir e irritar diretamente uma próstata que já está aumentada e mais vulnerável. O princípio aqui é puramente mecânico. A glândula, já sensível, não deve ser submetida a uma compressão desnecessária que pode facilmente desencadear uma resposta inflamatória dolorosa. A solução para este erro não está em uma lista de proibições, mas sim no desenvolvimento da sua consciência corporal. Ela é sua maior aliada. Se durante a intimidade você sentir qualquer tipo de pressão ou desconforto concentrado nessa região específica, isso não é algo a ser ignorado ou suportado. É um sinal claro e imediato do seu corpo pedindo um ajuste. O objetivo da intimidade é a conexão e o prazer mútuo, não a realização de uma manobra acrobática que pode custar semanas de dor e desconforto. Opte sempre por posições que minimizem essa compressão e que sejam confortáveis para ambos. Agora, vamos ao terceiro erro fatal, que é a combinação perigosa de desidratação e bexiga cheia antes da intimidade. Esse descuido, que parece totalmente inofensivo, cria o que eu chamo de tempestade perfeita para a irritação da próstata. Imagine o cenário. Uma bexiga cheia pressionando a glândula por cima como um peso constante, enquanto a urina, que está mais concentrada e ácida pela falta de hidratação, aguarda para passar pela uretra, irritando um tecido que já está sensível. Essa combinação de pressão mecânica vinda de cima e irritação química vinda de dentro é uma receita para inflamação e desconforto pós-relação. A prevenção dessa tempestade perfeita é surpreendentemente simples e se baseia em 2 hábitos fundamentais. Primeiro, manter-se bem hidratado ao longo do dia, e não apenas 1 hora antes da relação. Uma hidratação constante ajuda a manter a urina menos concentrada e, portanto, menos irritante para a uretra e para a próstata. Segundo, e de forma crucial, o hábito de esvaziar completamente a bexiga antes e, muito importante, também depois da atividade sexual. Isso não só alivia a pressão mecânica sobre a glândula, mas também ajuda a limpar a uretra, reduzindo o risco de infecções que podem agravar a condição da próstata. É fundamental reforçar que estes são princípios gerais para aumentar o conforto e a segurança na sua vida íntima. Eles não substituem de forma alguma a avaliação de um profissional. Se você sentir dor persistente, notar mudanças significativas no seu padrão urinário ou tiver qualquer sintoma que o preocupe, é absolutamente essencial que você converse com seu médico ou urologista. Uma avaliação adequada é o único caminho para entender o que está acontecendo com seu corpo e receber a orientação correta e personalizada. Este conhecimento serve para empoderá-lo na prevenção, não para que você faça um autodiagnóstico. Até agora, falamos sobre os erros físicos. Ignorar os sinais do corpo, a pressão excessiva e a combinação de bexiga cheia com desidratação. No entanto, esses erros são, muitas vezes, apenas sintomas de um problema muito mais profundo, um erro de mentalidade. Agora, vamos abordar o quarto e mais importante erro fatal, que eu considero o interruptor mestre, que, quando acionado, tende a ligar todos os outros. O quarto erro fatal é a mentalidade de performance a todo custo. A ansiedade para performar como se tivesse 30 ou 40 anos leva os homens a ignorarem a dor. Erro 1. A utilizarem mecânicas forçadas e posições que geram pressão. Erro 2. E a negligenciarem necessidades corporais básicas como ir ao banheiro ou beber água. Erro 3. Entender e corrigir essa mentalidade é talvez a mudança mais poderosa que você pode fazer pela sua saúde prostática. O caso de Carlos, um paciente de 68 anos, ilustra perfeitamente este ponto. Ele estava tão preocupado com seu desempenho que ficava incrivelmente tenso durante a intimidade.
Ele havia lido na internet sobre técnicas para aumentar a rigidez e durar mais, que envolviam contrair constantemente os músculos pélvicos. Ele não percebeu que estava, na prática, colocando sua própria próstata numa morsa. Como resultado, ele desenvolveu urgência urinária e dor pélvica crônica. A ansiedade criou um ciclo vicioso. Quanto mais ele se preocupava em falhar, mais ele tensionava os músculos, e piores seus sintomas ficavam. A solução dele não foi um procedimento ou um remédio. Foi aprender a relaxar e, principalmente, a se comunicar com sua parceira. A solução para essa mentalidade de performance não está em uma pílula ou em um aparelho. Está em uma mudança de abordagem. O primeiro passo é mudar o objetivo. Em vez de focar em uma performance mecânica, foque na conexão, no prazer mútuo e na intimidade. Isso tira uma pressão imensa dos ombros e permite que o corpo relaxe. O segundo passo é a comunicação aberta e honesta com a parceria. Falar sobre o que é confortável, o que se sente bem e o que causa desconforto não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade, confiança e cuidado mútuo. Essa comunicação constrói uma intimidade muito mais profunda e segura, onde o bem-estar de ambos é a verdadeira prioridade. Então, vamos resumir tudo. Aprendemos as 3 chaves fundamentais para proteger sua próstata e manter uma vida íntima saudável e prazerosa depois dos 65 anos. Primeiro, entenda e aceite as novas regras do seu corpo, aprendendo a ouvir e a respeitar seus sinais de alerta como um feedback valioso. Segundo, crie um ambiente seguro, estando sempre atento à pressão física e a hábitos básicos de saúde, como a hidratação adequada e o esvaziamento da bexiga. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, mude sua mentalidade de uma focada em performance para uma focada em conexão, o que naturalmente reduz a tensão que está na raiz de tantos desses problemas que conversamos hoje. Uma vida íntima gratificante é absolutamente possível e saudável em qualquer idade. Ela não exige risco, exige sabedoria, comunicação e, acima de tudo, respeito pelo seu corpo. O objetivo não é tentar voltar no tempo ou replicar o que você era aos 30 anos, mas sim dominar a fase em que você está agora, com todas as suas particularidades e potências. Lembre-se, este vídeo é para fins educativos. Se você tem qualquer preocupação pessoal de saúde, dor persistente ou alterações urinárias, por favor, converse com um profissional de saúde qualificado para receber o cuidado que você merece. Se esta conversa foi útil, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que possa se beneficiar e se inscreva para mais conteúdos de saúde claros e baseados na ciência. Obrigada por dedicar este tempo à sua saúde.